Eu acho que todos os filmes, inevitavelmente, eles vêm da nossa vivência, da nossa vida, né, que é o que gera o nosso olhar para o mundo. O filme é uma materialização da sua vivência. A arte é isso. Eu acho que o fazer cinematográfico realmente acontece no tempo. O filme acontece no tempo, né? Por isso que eu vejo esse paralelo entre cinema e música, porque ambos acontecem no tempo. Agora, o filme acontece no tempo também na sua execução, né? E realmente, cada etapa, ela não é o fim do processo. Então, ela é, de certa forma, deixada para trás. Ela se estilhaça na próxima, mas ela não é absoluta. Não são etapas estanques. Você tem que saber se mover para a próxima etapa, né? Sem perder a ideia lá atrás. Essa aqui tem um fio condutor, tem uma ideia que o grande barato é atravessar todas essas etapas no tempo e chegar aqui e aquela ideia vibra aqui, ela está aqui. Né? O melhor amigo do diretor, da diretora, é a história, né? Porque tem uma solidão, né, da direção, porque a direção trabalha com coisas que ainda não existem, né? Com planos que ainda não foram filmados, com a montagem que ainda não aconteceu. Isso é um lugar solitário, né? Você é a maestra de coisas que não aconteceram ainda. Você está regendo coisas que, né? Então, você tem que conseguir agarrar essas ideias sem ficar presa nelas, mas persegui-las, né? E ao mesmo tempo perceber as coisas que às vezes contam a história melhor do que você mesma está contando. Então, é a história que rege tudo isso. Qual é seu norte? Seu norte é que história eu estou contando. Às vezes um plano é muito bonito. Essa é uma discussão até recorrente no set, acontece muito. Daqui fica melhor. Mas daqui não é exatamente a história, né? Sei lá. Daqui tem uma luz que, sei lá, eu estou vendo ali a janela e o céu. Essa é uma história sem céu, ela é claustrofóbica, eu não posso... Tá lindo, mas esse céu não é desse filme. Esse filme é no escuro. Não sei, estou aqui pensando, isso acontece muito. Porque às vezes vem a fotografia, tá ótima, aí você olha e tal, e aí você conversa e pensa, mas será que esse é o plano que conta a história? Então, o que eu quero dizer é, a história que rege, né? A história que rege as suas ações. Então a história é a grande amiga, né, de quem está dirigindo o filme, do diretor. É a grande amiga. É a história que tem que... É para ela que você tem que perguntar se está valendo ou não, né? E não para os seus desejos. E isso acontece na hora do roteiro também, né? Não adianta você forçar o personagem a ir onde ele não quer ir. Se você não tiver a clarividência, né, e a soltura de deixar o personagem, né, ter a sua lógica, você está criando um monstrinho ali, algo artificial, que não, enfim, não vai a lugar nenhum. Eu penso assim mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E acho que isso é o grande fascínio, que você siga as razões da história. Então, sim, conteúdo gera forma, de fato. E o cinema é feito disso, mais até do que outras artes. Eu fico pensando, por exemplo, a literatura, muitas vezes, né, o elo é a própria história, a grande história, né? Agora, um filme pode ser um átimo de segundo na vida daquele personagem, né? Que enquanto história talvez não tenha nada, seja um gesto prosaico num dia, mas a maneira como aquilo vai acontecer nessa 1h30, né, nessa experiência temporal, audiovisual, sensorial, a maneira como você conta a história num filme é tão importante quanto a própria história, porque é isso que chega para o espectador.
Então, é algo muito, é uma característica muito importante do cinema e do fazer cinematográfico, né? A ideia de que você tem que pensar muito em como você vai contar a história, porque esse como é a própria história. Como um set de filmagem é uma máquina e custa muito caro e é uma coisa de um exercício de precisão, no fundo, e coletivo, você precisa da hierarquia. Tem uma ordem funcional que é imperativo ter, porque senão você não consegue filmar. Tá? Por outro lado, o espaço da criação é, por natureza, libertário, ele é anárquico, subversivo, a gente está num processo de criação no set. E como? Né? É a criação, né, no seu momento, assim, acho que mais vibrante do processo de um filme, das etapas de um filme. E a criação, ela é democrática no cinema, de fato. Né? A gente volta a essa ideia de ouvir, de nos ouvirmos, né, da colaboração. Eu acho que é por isso que quando uma filmagem acaba, né, todo mundo que já fez, principalmente um longa-metragem, que você passa semanas ali filmando com as pessoas, hoje em dia não é mais filmando, é gravando, né? 12 porque, horas, não é. Mas enfim, você está me entendendo, né? O set, esse encontro no set, quando aquilo acaba, dá um vazio. Por quê? Não é por causa da hierarquia que se viveu semana após semana, e a ordem do dia, e como funcionamos, e conseguimos cumprir o plano de filmagem. O vazio não é esse. O vazio é sair desse lugar onde a gente respirava criação, que tudo era vivo, tudo vivo. Sabe, da fala do ator, né, ao eletricista, sei lá, ligando a luz na tomada, mas é a luz que ilumina o ator, que fala para a câmera, que imprime uma coisa que é um exercício de vida, né, dialético, vibrante e tal. É isso. O vazio, quando acaba, porque nada é igual a isso na vida. Nada. É uma joia aquele instante, né? Que vai se materializar no plano, né? Na imagem, que você vai depois ter um outro instante de criação, né? Que é arrumar essas imagens, reordená-las, cortá-las, reinventá-las na montagem, que é um outro instante de criação, mas aí já é no ar-condicionado. Né? Aí já é você, com o montador, com o assistente, é bem mais civilizado. Tá? Você está num lugar ali já numa outra circunstância. Eu acredito que o filme é o que fica, de verdade. Acredito isso em todas as instâncias. O filme é o que vai falar por você e é o que vai ficar. Mas é, sim, muito importante as mulheres ocuparem os espaços, todos eles, né? Área técnica, área criativa, essa ocupação dos espaços, essa apropriação dos espaços, né? Das funções, né? Essa reivindicação, eu acho ela muito importante. Essa tomada de consciência mais do que tudo, porque era uma consciência adjacente, né? E agora tem uma consciência concreta, uma concretude, né? Na percepção da mulher e do seu lugar, né? E isso eu acho incrível. Eu só acho que, às vezes, a gente precisa ter uma certa parcimônia no sentido de não incorporar, às vezes involuntariamente, né, o método do opressor. Essa é uma questão importante. Porque às vezes a gente se defende de tal maneira, compreende? Que a gente acaba agindo no mesmo registro, né, de quem nos oprime. Isso é terrível, isso é um fenômeno que existe de fato, né? E eu acho que nesse momento, mais do que tudo, e é por isso que às vezes eu defendo a delicadeza. Às vezes eu fiz uma defesa de um filme meu que é Os Amigos, e eu disse, não se enganem, esse filme também é político, porque ele fala do pequeno gesto e do afeto.
E o afeto talvez não seja tão glamouroso ou impactante quanto o amor, a paixão ou a própria ideologia. Mas o afeto é cotidiano e transformador. E o afeto nos humaniza. E a humanidade, para mim, é a maior inteligência. Então, assim, é preciso, talvez, tentar encontrar esse espaço, e é sempre mais difícil encontrá-lo no momento de crise, que é o espaço da compreensão, da generosidade, da civilidade e da inteligência e da estratégia também. Não se enganem, porque a estratégia é essa, e não o choque de frente. Então, às vezes, eu vejo alguns filmes sendo, às vezes, até crucificados, não é? De maneira um pouco precipitada, quando o filme é lido numa chave que o próprio filme não propõe. Então, às vezes, a gente pensa que é preciso ter a forceps certas falas, quando no discurso do filme a ausência daquela fala é uma crítica ao não espaço para aquela fala, mais poderosa, aguda e dolorida. Eu acho que a gente não pode ter preconceito nunca, em nada, que o coração tem que estar aberto e que a arte tem que ser absolutamente livre de amarras e capaz de se defender por si só. E aí estou falando de cinema, dentro do objeto filme. O filme tem que ser analisado pelo próprio filme e seus códigos, e não pelos códigos de fora ou pela ideologia que deveria estar nesse filme de uma forma X ou Y. E acho isso, eu estou um pouco agora especificamente pensando essa questão, porque ela é extremamente aguda, delicada e difícil. Ela é uma equação bastante difícil, né? Mas é importante que a gente esteja um passo adiante. É importante que a gente elabore com uma capacidade de compreensão, né? E articulação para além do embate que anula a própria obra.